Olá! Uma doença crônica e silenciosa que pode se manifestar pelo consumo exagerado de sal na comida, mas que também está associada a fatores genéticos. Nós estamos falando da hipertensão, que atinge quase 25% da população adulta, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No Conexão Saúde de hoje, você vai entender as causas da doença e as formas de tratamento que estão associadas basicamente aos bons hábitos alimentares e à prática de exercícios físicos. Para nos ajudar a compreender esse tema, nós recebemos no estúdio João Paulo Zolvi, cardiologista, e também conosco Renata Cristina de Souza Ramos, coordenadora do mestrado profissional em Nutrição e Alimentos da Unicinos. E você, quer saber mais sobre esse assunto? Esse é o Conexão Saúde de hoje. Como nós falamos, a hipertensão atinge um número significativo de brasileiros e a capital gaúcha tem a maior taxa de pessoas com pressão alta do país. Você sabe quais são as causas dessa doença? A nossa equipe saiu às ruas com essa questão. Acompanhe. Você acha que sabe quais são os sintomas da hipertensão? Na verdade, eu não tenho conhecimento sobre isso. Eu acho que tem a ver muito com a alimentação das pessoas, né? Que elas estão comendo muita gordura e isso é meio ruim, né? Eu acho, né? Não sei. Eu acho que hoje em dia a gente tem a questão da alimentação, né? Uma alimentação com bastante sódio, eu acho que pode influenciar. E também as questões do estresse, né? Que influencia na questão arterial, né? Na questão cardíaca, que pode também estar influenciando na questão da hipertensão. Olha, eu realmente não sei essas hipertensão, sei muito pouco sobre o assunto. Eu acredito que que tenha a ver, assim, esteja ligado à falta de exercício físico, questão alimentar, hábito do cigarro, alguma coisa assim, eu acredito que. Bom, nós conferimos aí então alguns depoimentos, as pessoas tentando entender quais são as causas realmente da hipertensão, mas agora a gente queria ouvir de um especialista, então, doutor, explica pra gente o que realmente desencadeia a hipertensão. Essa pergunta é muito pertinente, porque a hipertensão, como se sabe, é uma doença que acomete grande parte da nossa população, tanto no Brasil quanto aqui no Rio Grande do Sul. A incidência aqui no Rio Grande do Sul é bem alta, né? Então, o mecanismo fisiopatológico molecular das causas da hipertensão, a medicina, infelizmente, ainda não sabe. Mas tem coisas que a gente já sabe de há algum tempo, que são os fatores associados à elevação da pressão. Então, por exemplo, quem tem uma história familiar positiva para hipertensão arterial sistêmica ou pressão alta, né? Quem tem pai hipertenso, mãe hipertensa, irmãos hipertensos, predispõe a pessoa a também ter pressão alta, né? Quem está com sobrepeso ou mesmo com obesidade, né, está mais exposto, está mais sujeito a vir a apresentar hipertensão. Quem gosta de um salzinho a mais na comida ou utiliza muito os alimentos industrializados que vêm carregados de sódio, também se expõe mais, porque o conteúdo de sódio tem relação direta com o nível da pressão. Quanto mais sódio de cloreto de sódio, sal de cozinha, né? Quanto mais sódio, maior a possibilidade da pessoa desencadear hipertensão. Do cloreto de sódio, o sal que eu me refiro, o sódio, em especial, mas a gente sabe também que o sódio vem de outras formas, né? O bicarbonato de sódio e outras apresentações, né? E a hipertensão é uma doença silenciosa, né? Mas a gente pode destacar alguns sintomas que a pessoa pode estar tendo para, então, buscar esse diagnóstico de hipertensão? Essa pergunta é muito procedente, porque não existe uma conexão entre os níveis de pressão da pessoa e a presença de sintomas. Não existe essa correlação. Então é realmente difícil diagnosticar, normalmente acaba parecendo um problema um pouco maior para a pessoa perceber que tem a relação com a hipertensão. Exatamente, ela é chamada de inimiga silenciosa. Quando eu digo que não existem sintomas relacionados à hipertensão, diversas pessoas que estejam nos assistindo vão pensar, puxa, mas quando eu estou com dor de cabeça, eu estou com a pressão alta, né? Claro, aí tem que ver o mecanismo, como é que funciona. Às vezes a própria dor, qualquer dor, eleva a pressão, né? Então, quem veio antes, né? A elevação da pressão ou a dor de cabeça, né? Mas tem uma dissertação de mestrado de um colega e amigo nosso, que justamente foi sobre essa relação entre dor de cabeça e pressão alta, né?
e ele não encontrou associação com significância estatística, né? Certo. Bom, e Renata, a gente queria te ouvir um pouquinho essa questão que o doutor comentou aqui. Consumo excessivo de sal, de gorduras, alimentos industrializados, também a falta de atividades físicas, né? Isso tudo contribui, então, para o aumento da pressão. E por que isso acontece? Bem, antes da gente começar a falar assim, do sal, a gente tem que entender um pouquinho antes por que as pessoas ingerem o sal, né? Então, é anterior. Isso é um hábito alimentar de muitos anos, né? Então, as pessoas já nascem e os pais já educam com essa, vamos dizer, esse hábito de ingerir alimentos um pouquinho mais salgadinhos. Isso é hábito. Para dar sabor na comida. Para dar sabor. E aí o que acontece, né? A pessoa, o sal mascara. O sal mascara o sabor do alimento. Então, o que hoje em dia se tem, né? Então, se eu fizer um hambúrguer de cenoura para o meu filho e fizer um hambúrguer com muitos aromatizantes artificiais que tenham sal, por exemplo, ele vai preferir os aromatizantes artificiais porque ele foi educado e a memória dele de saciedade, de prazer, está relacionado a isso. E isso estou falando de criança, que é um foco importante para no futuro não ter a hipertensão, né? Então, o adulto hoje que tem hipertensão, ele também foi educado dessa maneira. Então, ele também prefere alimentos um pouquinho mais salgados e ele tem prazer com isso. Para se mudar isso, a gente tem que fazer uma reeducação do prazer de comer. Não é hábito alimentar, é do prazer de comer. Eu tenho que ter prazer de comer alimentos com menos sódio ou com menos cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha. E sentir mais o sabor do alimento. Então, o que acontece? Quando a pessoa acaba entrando numa dieta, né, hipossódica, que se fala, que diminuiu, ele não sente o prazer de comer. Por quê? Porque simplesmente tira aquela memória de prazer e saciedade, né, que ele tem com aquele sabor. Porque sabor parece é que tudo. A comida está insossa. Parece que ele não está comendo uma coisa boa. Ele está comendo uma coisa boa. Né? Então, é um pouquinho antes da gente poder entender isso, o prazer de comer. Né? Logicamente que o excesso de sal tem efeitos fisiológicos que faz com que tenha na vasoconstrição e aí, então, eleva, né, a pressão arterial. Né? E isso, ao longo do tempo, desde criança até a fase, né, mais velha, isso faz com que tenha um acúmulo, né, de sal no decorrer do indivíduo, né, da vida do indivíduo, e faz com que ele tenha pressão alta, né, como se diz popularmente. E algo importante que o doutor falou que é muito interessante, eu, por exemplo, tenho na minha família, meu pai tem pressão alta, minha mãe tem pressão alta, então eu vou ter pressão alta. Já tem atenção desde cedo, então, né? Então tem que entender que isso é muito familiar, tem um genético e em função disso também tem o hábito alimentar da família. Então, assim, se o meu pai come mais sal, teoricamente eu também vou comer um pouquinho mais de sal, porque ele vai botar na mesa, né? Então, o sal, ele está dentro da memória de prazer das pessoas. E o Rio Grande do Sul tem muito isso, né? Tem muito em função do churrasco, que a gente, né, faz churrasco todos os domingos. São hábitos alimentares que nós temos que, às vezes, também não são tão saudáveis assim. Mas e aí fica no dia a dia também. Então, tem o domingo com a carne um pouquinho mais salgada e tem o dia a dia também botando um pouquinho mais de sal. Mas isso é possível de ser resolvido colocando sal aromatizado, naturalmente. Isso é possível de resolver. Tá certo. Bom, Conexão Saúde faz um rápido intervalo e na volta tem mais entrevista aqui no estúdio. E você vai conhecer o caso do Alexandre, que é hipertenso. Logo mais a gente já volta. Estamos de volta com Conexão Saúde. O programa de hoje se dedica a falar sobre hipertensão. Agora você vai conhecer o caso do representante comercial Alexandre, que foi diagnosticado com a doença quando ele passou por um grave problema de saúde e, por conta da hipertensão, precisou mudar hábitos diários. Ele participou do programa Ser Saudável, uma série produzida aqui pela TV Unicinos. Acompanhe. Na verdade, eu nem sabia que eu tinha pressão alta. Aí, em 1994, no início do segundo semestre, eu de repente tive uma ocorrência, né, problema de saúde. Eu fiquei uns dias hospitalizado e logo no início fiquei na UTI, né, um tratamento intensivo até que os exames ficassem bem esclarecidos. E aí eu fiquei sabendo que eu tive um pré-infarte, né. Aí descobriram que eu tinha pressão arterial
alta, que já vinha de família, né? A minha pressão até, de certa forma, era uma pressão de 13/9. Fiquei muito surpreso, achei que eu não podia estar acontecendo aquilo comigo. Nunca fumei, nunca fui de ingerir muita bebida alcoólica, sempre discretamente, assim, familiarmente, tomo um copo de cerveja, 2 taças de vinho, mas eu estava um pouco gordinho, um pouco inchado, muita contenção de líquidos e tal, não estava levando uma vida muito séria na minha alimentação, no meu trabalho, eu extravasava no trabalho. Então aquilo, um filho meu mais novo começou a notar que, mas agora parece que muitas vezes o arroz não tem gosto, né? Estava comendo sal, né? Então havia algumas reclamações, né? E depois foram vendo que faz parte da vida saudável, este fato, né? Bom, e a gente conferiu o depoimento do Alexandre, que foi então surpreendido quando recebeu o diagnóstico de hipertensão. É assim mesmo, doutor? Às vezes precisa então acontecer esse problema mais grave, e como o infarte, né, para a pessoa descobrir que precisava controlar esses níveis de hipertensão. Quando, com que frequência, né, as pessoas devem fazer esse controle? Justamente para evitar esse tipo de situação que houve com a pessoa que prestou o seu depoimento, é que se deve prevenir a hipertensão arterial sistêmica. Se previne, dentre outras medidas, fazendo a aferição, a medição da pressão 1 vez por ano. Uma vez por ano é o suficiente? É o suficiente. Claro que quanto mais o tempo passa, mais exposta à pressão alta a pessoa fica. Então, na idade da pessoa que deu o seu depoimento, já se poderia medir eventualmente semestralmente, né? E o acesso à aferição da pressão arterial é fácil, né? Qualquer posto de saúde, ou as pessoas compram aparelhos, têm em casa. Então, é muito interessante fazer essa medida de pressão, né? E a partir de quais valores, então, ela é considerada alta e a pessoa precisa procurar um tratamento para isso? Essa é uma discussão que existe no âmbito da medicina como academia. Mas níveis mais altos de pressão alta têm sido tolerados como normais, né? Antigamente 90 milímetros de mercúrio, ou 9, como comumente é dito, já seria considerado pressão alta. E hoje se aceita como normalidade, né? E 13 milímetros de mercúrio, 130 milímetros de mercúrio, ou 13, como comumente é dito, também era visto como uma pressão elevada. E hoje também se aceita como fazendo parte da normalidade, né? É importante, quando a pessoa vai medir a pressão, que ela esteja em repouso, que ela não esteja sob uma situação de estresse assim mais agudo. E a Porque senão pode sofrer uma alteração temporal. Exatamente. Existe um exame na medicina que é chamado de MAPA. MAPA é uma sigla, Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial. Pegando as iniciais de cada uma dessas 4 palavras da MAPA. O MAPA é um exame muito interessante, porque ele permite que a pessoa seja monitorada na sua pressão ao longo das 24 horas do dia. Então, por hipótese, a pessoa instala o MAPA, né, que é colocar um aparelhinho de pressão com um gravador na cintura, às, vamos dizer, 9 horas da manhã, vai para o seu trabalho, vai para a sua casa, dorme com aquele aparelho, e no dia seguinte, 24 horas após, novamente às 9 horas da manhã, ela retira o MAPA, né? Ao longo desse período todo que ela ficou com esse equipamento, diversas aferições da sua pressão foram feitas, e a partir disso se constroem gráficos, curvas, e especialmente se faz o diagnóstico de se a pessoa tem pressão alta, ou se é episódico, aquelas medidas elevadas, ou se ela não tem pressão alta, né? Também é muito importante esse exame para ver se o tratamento que foi dado, né, que inclui o tratamento não medicamentoso e o tratamento medicamentoso, né, se esse tratamento está sendo eficaz ou não. Cada caso é um caso, né? Mas como é que funciona, então, esses tratamentos que o senhor citou agora? Tratamento não medicamentoso, em essência, é haver a redução do sódio, né? Não apenas do sal, mas do sódio como um todo. E para isso é muito importante a pessoa se readaptar, a ter as suas papilas gustativas readaptadas ao paladar do sódio. Papilas gustativas são umas estruturas pequenininhas, microscópicas que nós temos na língua, elas que detectam os sabores, né?
Então, o sabor salgado, por exemplo, elas detectam. Se elas estão acostumadas a um grande estímulo de sal, a estarem abarrotadas de sal, elas até perdem um pouco da sua sensibilidade. Então, é por isso que a pessoa que usa muito sal, ela acaba tendo que usar quantidades cada vez maiores para perceber o gosto salgado, o paladar que ela está acostumada. E a gente percebe realmente isso de família para família, quando vai almoçar de repente na casa de um amigo e acha a comida muito salgada, mas para eles foram habituados a comer com pouco sal. Então isso é realmente muito relativo, né? Cada pessoa depende da criação mesmo, né? E Renata, aí também entra o papel então do nutricionista, né? Ele pode ajudar então a prevenir e também a controlar a hipertensão? Sim, quer dizer, o nutricionista faz uma educação alimentar, ou, enfim, faz com que a pessoa entenda, né, e experimente novos sabores. Isso que eu acho que é importante, né, assim, e entender que o sódio é importante, né, enfim, ser adicionado de maneira moderada, mas o que se tem hoje, né, no mercado são produtos com uma excessiva adição de sódio, né? De sal, de maneira geral. E isso acaba fazendo com que as pessoas façam uma ingestão muito grande no decorrer do dia e no decorrer dos meses, dos anos, etc. Né? Então, isso é bem complicado, porque elas buscam esse sabor. Né? Então, o retorno aos alimentos naturais, o retorno ao sabor natural, isso acaba favorecendo que a pessoa diminua a ingestão de sódio. Isso é fato. E descobrir novos sabores, porque às vezes a gente também se habitua a comer sempre aquelas mesmas coisas, né? Sim. E não procura uma variedade maior de alimentos. Sim, é verdade. Bom, no próximo bloco nós vamos mostrar dicas de como controlar o sal na alimentação. E tem também mais entrevista aqui no estúdio, nós já voltamos. Estamos de volta com Conexão Saúde. O programa de hoje se dedica a falar sobre hipertensão. A principal forma de prevenir a pressão alta é reduzir a quantidade de sal da alimentação. E os brasileiros consumem muito mais sódio do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, cerca de 12 gramas por dia, quando o limite máximo é de 2 gramas de sódio, o equivalente a apenas 5 gramas de sal. Acompanhe agora dicas de consumo adequado de sal da professora do curso de nutrição da Unicinos, Ana Cristina Baú. Muitas pessoas consideram o sal um tempero essencial na cozinha, porém o seu consumo exagerado pode estar associado à hipertensão. E é por causa dessa doença crônica e silenciosa que nós estamos com a professora Ana Cristina Baú, do curso de nutrição da Unicinos, e com a aluna Carolina Leal, também do curso de nutrição e também gastronomia, que vamos preparar uma receita que não vai sal, só temperos de especiarias. Então, professora Ana, qual vai ser a receita? Bom, a receita a gente optou por uma receita simples, né? Mas que, no entanto, muito prática e extremamente versátil para quem faz sua alimentação dia a dia. A gente vai fazer, então, um risoto de frango, com fundo de frango, né? Na realidade, a gente não vai usar o frango em especial, mas a gente vai usar um caldo bem nutritivo, né? Feito com uma certa antecipação, feito com salsão, louro, alho, cenoura, cebola e algumas carcaças de frango, né? E ao invés de nós usarmos água, nós vamos usar esse elemento que, além de realçar o sabor, ele vai diminuir a necessidade de utilização de sal nessa receita. O arroz que nós vamos usar é um arroz arbóreo, tá? Que é um arroz próprio para risoto. A gente vai estar utilizando para finalização, né? Que até o final dessa receita não vai haver nenhuma utilização de sal, tá? Então, nós vamos utilizar um molho pesto. Vai ter salsinha, tem alho, uma boa quantidade de alho, né? Enfim, a gente colocou uma pitada de pimenta também, né? Que a pimenta é um dos ingredientes assim que te dá aquele sabor mais picante, que também faz com que amenize um pouco essa necessidade que a gente tem de sentir o sabor do sal. A gente tem N tipo de especiarias que a gente pode estar utilizando, enfim, pode estar variando, vai depender do paladar desse indivíduo, né? O risoto coloca um pouco de fundo, evapora, coloca mais um pouco, evapora assim, aí deixa-se um pouquinho no final desse, mistura-se aí a manteiga, o restante do fundo, deixa ele bem molhadinho
Prof, então, quanto tempo mais ou menos tem essa receita? Em torno de 30 minutos tu consegue fazer a receita toda. Tá certo, então agora é só aguardar. Bom, passado então os 30 minutos, o prato está pronto e eu não posso deixar de experimentar esse risoto. Vamos lá então. A família pode comer junto e vai ficar bem também, né? Obrigada, professora Ana, pelas dicas e nós seguimos com os nossos entrevistados aqui no estúdio. Estão conosco João Paulo Zolvi, cardiologista, e também Renata Cristina de Souza Ramos, coordenadora do mestrado profissional em nutrição e alimentos da Unicinos. E, professora Renata, existem alimentos que ajudam a prevenir a hipertensão? Olha, diminuindo a adição de sódio nos alimentos, no preparo dos alimentos e alimentos industrializados. Alguns comentam até da questão do sal marinho, isso realmente ajuda? Depende, porque assim, olha, o sal é marinho, né? Então, qual é a diferença? É que um vai estar mais fininho, então ele vai ter uma capacidade absortiva muito maior. Então, quando você coloca o sal grosso, por exemplo, que ele é menos refinado, a saída de sódio, né, desse sal é menor, porque ele tem uma capacidade menor de dissolução no meio. Essa é a única diferença. Agora, quando se usa cloreto de sódio nos alimentos industrializados e o indivíduo faz rotineiramente, né, a adição desses alimentos na alimentação, com certeza ele vai superar muito a adição, a quantidade de sódio limite. Eu fico muito preocupada com as crianças. Eu sempre falo de criança, porque criança, eu acho injusto, né, a gente fazer algumas coisas com as crianças. Porque elas são inocentes e elas não têm o poder do não, né? E o adulto tem o poder do não. E a gente muitas vezes fala sim. Então, o que acontece? As crianças, elas acabam ingerindo a mesma quantidade que os adultos, porém com peso muito menor. Então, a gente tem que entender que cada um tem uma quantidade de alimentação por dia e que a gente deve fazer uso de alimentos naturais. Dá trabalho isso. Por que dá trabalho? Porque se você coloca, por exemplo, um brócolis em cima da mesa, ok, com azeite de oliva, e a criança não quer hoje, enfim. Tá bom. No dia seguinte, daqui a 2 dias, 3 dias, tem um brócolis de novo. Educar não é fácil, né? Então, os pais têm que ter essa noção, os pais têm que ter essa realidade de que educar, a alimentação da criança faz parte da educação do pai e da mãe, entendeu? Não é da nutricionista especificamente. O pai e da mãe dentro da educação. Isso a educação, né? A formação do indivíduo faz parte da educação alimentar. E precisa ter essa oferta também na mesa, às vezes a criança não provou no primeiro dia, mas daqui a pouco vai experimentar. Isso. Então, a clareza do que comprar no supermercado é o pai e a mãe tem que ter essa clareza de que o melhor para o futuro, né, daquela criança é o alimento com sabores mais naturais, né? Isso já tem uma linha de produtos no mundo, que é os produtos Clear Label, que se chamam os produtos sem aditivos artificiais e sem corantes artificiais e sem muito sódio, sem sal. E aqui no Brasil, né? Nós já temos? Ainda não. Nós, no Instituto Tecnológico de Alimentos para a Saúde, nós já temos indústrias de alimentos já nos procurando para fazer esse tipo de produto, mas não posso contar ainda. Mas em breve vai ter no mercado produtos Clear Label. Esperamos que cresça, então, esse mercado. E, doutor João, você acredita que é possível, através, então, de uma boa alimentação, de exercícios físicos, realmente solucionar esse problema da hipertensão ou precisa de algo a mais? Vai depender do caso, né? Para algumas pessoas, essas medidas não farmacológicas são suficientes, para outras é necessário que a pessoa tome medicação. Agora, com relação à questão da ingesta do sódio, que era o tema há pouco abordado, existe um sal disponível no supermercado chamado Light. Light é o tipo de sal, né? Tem várias marcas comerciais, Season, Diana, Lebre, Neve, Light, propriamente dito. Então, esse sal, ele tem um teor de sódio que é correspondente à metade do sal comum. A outra metade é cloreto de potássio, não cloreto de sódio. E pode ter até uma participação de sódio na faixa dos 40%, sendo 60% sem sódio. Bacana. Bom, e para a gente finalizar, então, esse bate-papo, Renata, em 2011 foi instituído o Plano de Redução do Sódio, que já conseguiu reduzir em até
10% o teor de sódio dos alimentos. No momento, como é que está essa situação? As indústrias já estão no final de fase para fazer essa adaptação, né? Assim, a Anvisa, ela está, o Ministério da Saúde, ela está nessa fiscalização e elas têm pouco tempo para resolver essa situação de adição de sódio. O grande detalhe é que as empresas, às vezes, muitas vezes, elas não, o que elas fazem? Elas tiram o sódio e colocam aromas artificiais e corantes artificiais. Então, assim, a gente tira o sódio por uma situação e passa a colocar outros. Então, tem que mudar o conceito de alimento no Brasil. Isso que é maior. Mas, em foco da hipertensão, é um ganho que a população teve, o consumidor teve. Tá certo. Muito obrigada, então, pela participação de vocês e até a próxima. E o Conexão Saúde de hoje fica por aqui. Para conferir essa e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau.